Faz a abertura agora, Luiz. Vai, 1, 2, 3, gravando. Tá gravando. Uai, então faz a abertura. O combinado é você fazer a abertura aí. Ah, eu fazer abertura? faz Não, a você abertura fazer aí. abertura não. Vai lá, começa o programa. Gente, a gente começou o programa. Amadeu, fala. Eu sou o Prosa, ele é o... Trela, não. Pronto. Começamos mais uma edição do nosso podcast Prosa e Trela. E hoje nós temos um convidado aqui muito especial, tenho certeza que vai deixar uma mensagem de fé, de esperança para todos que acompanham aqui o nosso podcast. Depende. Hoje, depende do quê? Se ele for um cara apocalíptico, não vai ser tanto de esperança, não. Mas vamos lá, então. Vamos conhecer hoje o pastor Gustavo Ribeiro, que é pastor da Igreja Presbiteriana Renovada? É, a tradicional. É a tradicional do Petrópolis, não é isso? Isso. É a famosa Igreja do Petrópolis. Exato. Pastor Gustavo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, né? Por estar aqui com a gente. Gente, eu que agradeço muito o convite. Privilégio estar aqui com vocês. Uma honra mesmo. Obrigado. É da cidade mesmo? É da cidade de Séries? Eu sou de Goiânia. De Goiânia? Eu sou de Goiânia. Sempre fui de lá. Nasci lá. Na verdade, não. Nasci em Minas Sul, que é mais próximo aqui, né? É perto da cidade, Amadeu. Ah, é? É. Mas eu nunca estive lá. Meus pais trabalhavam Só nasceu lá. e sumiu. Só nasci. Com um ano de idade, meus pais já abandonaram lá o trabalho, né? E aí eles foram para Goiânia. E aí eu cresci em Goiânia. Saí um tempo depois para fazer uns estágios, um trabalho, mas sempre fui de lá. E aí tem 2 anos que eu tô aqui em Séries. 2 anos? Tá achando muito estranho? Cara, eu gosto daqui. É. Eu gosto demais daqui. Eu adaptei muito bem. Quem bebe a água daqui não esquece mesmo. E o bom é que ele é um pastor jovem, né? Tem um perfil bem Descobri jovem. que não é. Não é não? Descobri que é velho. velho? Você sabe o segredo dele? Tá indo numa doutora famosa aí da cidade. Ah, me fala quem é, eu tô precisando. Rapaz, pô, Uma fala doutora, aqui. você teve até lá no consultório dela essa semana. mesmo? Quem segue o Amadeu sabe onde que ele tava. Não, pode falar Eu o não nome vou, dela. não vou falar, não patrocina eu. Não vou falar, não. Então, o senhor é vaidoso ou não? Rapaz, eu me cuido, mas o pessoal brinca aqui, moço. O pessoal brinca aqui que eu andei pouco em estrada de chão, né? Mais asfalto. Qual que é a sua idade? Eu tenho 39. 39? Faço 40 no final desse ano. Eu acho que eu tô mais acabado que ele, né, Luiz? Não, 1 milhão de Olha, vezes, eu tô né? com 42 aí. Ah, 42, porque no programa passado você tava com 45. Não, 42. Aham. Você que prestou atenção, É só 42. até tá registrado. O Júnior olha ali, ó. Mas tem quanto tempo que o senhor tá nesse trabalho? A sua vocação começou quando? Como pastor, já tem 10 anos. 10 anos. Isso, tem 2 anos aqui em Séries, na Igreja do Petrópolis, mas já tem 10 anos dessa caminhada e mais 4 anos de seminário, né, anteriores aí, então tem uma caminhada. Antes disso, eu fiz faculdade de Biologia, me formei em Biologia em Anápolis, trabalhava nisso e foi quando aconteceu todo esse processo, né, do chamado, do ministério, foi quando eu quase abandonei tudo, porque eu não tinha abandonado, assim, não deixei para trás Biologia, estava em sala de aula ainda, trabalhava, né, trabalhei muitos anos como professor, ainda atuo como professor também, mas foi nesse processo, então tem cerca de 10 anos. O senhor é casado? Sou casado. Tem Há filho? 10 anos também. Há 10 anos? Ó. Eu me casei em novembro, em dezembro foi a formatura. E aí sou casado também há 10 anos, temos 2 filhos, a Cecília de 4 anos e o Augusto de 2 anos. Ah, eu tenho uma Cecília também. É. Fogo. Então deve ser do nome. Pastor, mas como que é a vida de um pastor assim? Porque hoje a gente vai conhecer um pouquinho o outro lado do pastor, porque o pessoal está acostumado a procurar pastor quando está com problema, né? Quando está precisando de oração, está enfrentando uma dificuldade, precisa de um conselho. Mas hoje eu gostaria de conhecer o outro lado do pastor, porque as pessoas às vezes criam uma expectativa ou têm a imagem do pastor como uma santidade, né? Mas pastor também enfrenta problema, tem os seus altos e baixos, como que é? Ixi! Rapaz, É normal, é um ser humano normal. Exatamente. Eu acho que talvez assim, o que pode trazer frustração até para algumas pessoas é de imaginar. Chega só mais entender. perto um pouquinho esse microfone. Tá. Isso. É de imaginar e entender, assim, que o pastor é aquele ser angelical, celestial, assim, né? Isso, tem resposta para tudo, Exato, solução para tudo. Exatamente. Mas não é assim. A gente também passa pelos mesmos sofrimentos, as mesmas dificuldades. Eu acho que talvez o grande diferencial é porque a gente aprende a lidar com isso de uma forma mais bíblica. Porque é a orientação que a gente passa também, aquilo que a gente prega, a gente tem que viver.
Talvez, então, a gente lida com isso, eu não sei de uma forma melhor, mas a gente consegue lidar com isso porque nós entendemos que, de fato, aquilo que nós estamos pregando, a gente precisa viver. E aí a gente descansa um pouco mais, aprende mais, passa pelas mesmas dores, mesmo sofrimento, tem aquele dia que a fé tá lá em cima, você acordou hoje, como se diz? Vou ressuscitar o morto Isso, hoje. tem dia que você acorda assim, com aquela fé elevada, e tem dia que você acorda assim, pô, cara... Rapaz, hoje eu não tenho fé pra nada. A oração não tá passando isso. do teto aqui. A oração minha hoje não vai passar aqui do teto. É normal? O pastor também passa por isso? Rapaz, a gente passa, né, por algumas dificuldades, só que é a nossa luta constante de ter uma vida muito próxima com o Senhor. A grande dificuldade que eu creio que alguns pastores têm, porque se tornaram profissionais. E esqueceram, talvez, um lado... esse lado que a gente sempre fala de buscar o Senhor, tempo devocional... de ter esse momento de oração, de busca. E alguns pastores, eles tornaram isso, quando eu digo que é profissional, porque ele prepara um sermão, ele dá um aconselhamento, como se fosse, de fato, assim, alguém que trabalha com isso. Mas além do trabalho que nós temos, de fato, mas é esse tempo de devoção que a gente precisa ter. E quanto mais próximos, eu acho que a montanha-russa é menor, ela é mais branda, né? E é o que a gente tenta buscar isso, desse equilíbrio. Ele não é constante, não. A gente passa também. Tem um dia que tá também... Agora é meio atravessado. Pastor tem pastor? Mas deve ter pastor. Pastor tem que ter um pastor. Só que a gente encontra algumas dificuldades. Também, eu acho que justamente pelo que você perguntou, né? De as pessoas às vezes acharem que a gente não falha ou alguma coisa assim. A gente tem essa dificuldade de abrir com a igreja. O que deveria ser até normal. Das pessoas entenderem isso, de um pastor ter essas necessidades, de ter gente para conversar, de ter amigos. Mas nós também precisamos de um pastor, de alguém para conversar, alguém para nos orientar, alguém para nos aconselhar. A gente precisa disso. Hoje, a esposa do pastor tem um papel fundamental também na missão, né, na vocação do pastor. Tem. Cuidar de mim. Essa é a missão da esposa. Essa é a maior missão dela. Ô, jamais, essa esposa vai pro céu. Ela já tem... a partir desse momento, ela não precisa nem orar mais. Ela já ganhou o reino. Pastor, mas eu falo da seguinte maneira. Porque assim, as pessoas procuram muito o pastor quando está com um problema. E o pastor já tem as habilidades para lidar com dificuldades, com problemas, porque tem um conhecimento bíblico, né? Para trazer para a pessoa, que às vezes a pessoa não tem aquele conhecimento bíblico, aquele conselho. Mas um exemplo aqui. O pastor passa por situações complicadíssimas. Um exemplo que eu vou citar aqui. Uma mãe que perde um filho. Como aconselhar? Como que o pastor vai trazer uma palavra de conforto para essa pessoa que está passando por uma dor que é insuportável, né? Perder um filho, eu acho que é a pior das dores que existe. Você me fez lembrar uma história... Hoje eu ri, acho engraçada, né? Mas na época não foi... que eu fui pastorear e eu era mais novo, isso deve ter uns 5, 6 anos atrás, então eu tinha cara de mais novo ainda. E aí eu pastoreava um pessoal que era mais velho, né? Um pessoal que era solteiro mais velho, assim, 40, 50 anos pra cima. Eu tava precisando fazer um culto lá de namoro, precisava. Né, acontecia isso lá de vez em quando. Mas aí veio uma mulher e perguntou pra mim, falou assim, com que autoridade que você acha que você vem falar pra gente tão novo assim? E você acha que vai ensinar alguma coisa pra gente aqui? Como é isso? Aí na hora Deus, né, trouxe essa palavra e falou assim, olha, eu não vim aqui ensinar simplesmente experiência pessoal. Eu tenho que ensinar a Bíblia. E a palavra de Deus traz diretriz para nós em todas as áreas. Inclusive, por exemplo, de uma mãe que está em luto, que perdeu seu filho. Então, falou assim, eu posso não ter experiência de ter vivido isso, o luto, mas eu sei alguém que passou por isso. Eu sei alguém que entende. A Bíblia mostra. E ela traz para nós esses preceitos e mostra aquele que é o consolador, aquele que traz conforto, aquele que acalenta uma mãe. Porque na Bíblia a gente tem a história de uma mãe que perdeu seu filho inocente. Então, é tudo apontado para a Bíblia. Eu não posso trazer isso para a minha experiência pessoal. Pode contribuir. Tem coisas que eu já passei que eu posso contribuir com outras pessoas, mas é principalmente Bíblia. O ensinamento bíblico que a gente traz, sabe? Porque, obviamente, tem gente mais experiente, tem gente mais velha, tem gente que até conhece mais de Bíblia do que eu, inclusive. Gente da igreja, mesmo de igreja. Mas nós estamos lá para fazer o papel de pastorear ovelhas que não são minhas, né? Do Senhor. Então, a gente vai no manual, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Eu ouvi uma frase interessante, foi até o pastor Sandro que disse. Ele falou assim, pastor não tem ovelha. Entendeu? Porque
o pastor tem que cuidar de todas as ovelhas, independente da igreja que ele congrega, vai cair uma ovelha de outra congregação na sua mão. E você tem o papel de ser o pastor também, né? Tem de orientar, E o trazer uma palavra. E o ciúme, onde que fica? Acontece. Cadê a ciúme? briga? Eu geralmente oriento isso. Eu geralmente oriento, assim. Tem ciúme também? Existe um ciúme Acontece, assim. Você tem ciúme? das suas ovelhas? Rapaz, eu não posso negar, Tenha um não. cuidado. Eu tenho cuidado, tenho um zelo. Eu tenho um zelo, assim, mas não é um ciúme, assim, se elas vão procurar outro pastor e tudo mais. Porque acontece. Tentar dar um exemplo, né? A igreja do Petrópolis já teve alguns outros pastores anteriores. E direto eles citam esses pastores, como eles cuidavam, como eles ensinavam, às vezes até comparando. Faz uma comparação. Quando eu falo, gente, são pessoas que eu conheço, que eu gosto. Um deles, inclusive, é um grande amigo meu, o pastor Vinícius, que estava aqui. E assim, não é questão de ciúme. Mas agora, se eles vão, eu acho que talvez um direcionamento um pouco mais diferente daquilo que a gente está pensando, ensina. Aí eu tenho um certo zelo, assim, né? Eu posso estar de ciúme, que é o que o Senhor tem da gente, né? É um zelo, um ciúme da gente. Um cuidado especial que o senhor tem com as suas ovelhas. Exato. Pastor, o senhor é bem jovem, né? Já deu para perceber. Não é não, né? É só a casca. A né? identidade fala que não, então a Bíblia é a verdade, a gente tem que trabalhar com a verdade. O senhor pratica alguma atividade física, Pilates. esporte, hobby? Pilates. Fala um pouquinho pra gente dessa parte jovial sua. Eu deveria fazer pilates, foi recomendado. Tô com as dores já no ombro, no joelho. Eu falei, não, vou fazer isso não. Mas eu faço academia faço musculação para poder manter exatamente esse... Porque a idade vai chegando, né? O peso chega. Inclusive, entrevistamos um médico aqui e ele até falou... Como que é o nome da doença lá? Quando começa a perder massa? Sarcopenia, como é que é? Acho que é isso mesmo. Sarcopenia? Eu não lembrava a palavra, mas eu acho que era isso mesmo. Entrevistamos um médico aqui e ele até falou a respeito da importância de se cuidar para na velhice você ter uma velhice de qualidade, porque geralmente na velhice você começa a perder massa muscular, né? Então você tem que ter uma reserva para quando ficar velho, é por isso ter que uma eu tenho estrutura. muita, né? Estou bem... Tá sobrando aí, né, Luiz? Você tá faltando, né, ô sua língua de trapo? Eu tô percebendo que alguém entre nós aqui é mais vaidoso também. Ele, né? Super. Eu vou te falar um negócio. Se o senhor descer ali naquele quarto, o senhor vai encontrar, assim, uma prateleira assim, ó, só com perfume importado. É só importado. É da minha esposa. Você acha que o rapaz usa uma camiseta de feira? Olha só, rapaz. Tem uma loja famosa aí, sabe, assim, com o nome de Mel, sabe? Nome de mel? É, Mel. É doce como mel. Ixi! Então deixa o pastor falar. A academia, o que mais? E eu voltei a treinar vôlei agora. Vôlei? Eu joguei muitos anos. Assim, desde muito novo, fui muito ligado com esporte. Tinha duas coisas que meus pais sempre investiram muito em nós, né? Eu tenho um irmão mais velho. Eles investiram desde quando a gente era muito novo, que era esporte e inglês. Porque vocês precisam fazer isso. Fala, cara. Inclusive, a gente vai descobrindo as coisas. Já dei aula de inglês. Até ano passado eu dava aula de inglês e tudo mais. Eu também. Eu também falo muito inglês. Fala aí, Luiz. Falo inglês. Já é um começo. Ué, good morning. Aprendi lá no primário. Então, só fala inglês, fala. pratica atividade física, vôlei, né? Eu voltei pro vôlei agora. Já fiz de tudo um pouco, assim, de esporte. Gosto muito. E aí eu voltei, porque o pessoal... fui jogar com eles lá, o Rafa e o Renato. E aí eles me chamaram de ir pra jogar com eles lá, e aí foi bom demais, porque eu já joguei muitos anos, né? Inclusive as dores que eu tenho... O pastor briga no jogo? Pois é, porque tem aquela disputa, assim. Não, e como que é um pastor? Como que o pastor briga lá no jogo? Ô, seu filho de Jezabel, pega a bola! É mais ou menos isso mesmo, seu gadareno. Seu gadareno. É mais ou menos isso. Mas... A hora que você sair da quadra, eu te pego, eu coloco a mão na sua cabeça, bora! Você faz oraçãozinha pra imprecatório, menino. Mas eu gosto demais, assim. Eu voltei a treinar vôlei, mas é mais... Não é só pelo esporte em si, mas é um momento que eu tenho, assim, de desligar um pouco de tudo que tá acontecendo. E o pastor precisa disso, né? Porque precisa. é muita carga, né? Às vezes é muito problema, muita pressão. E aí você tem que dar uma descarregada também, né? Obrigado mesmo. Rapaz, eu acho assim que todos nós precisamos,
sabe? Isso uma vez foi até um psiquiatra que me falou, ele chegou para mim e falou, Gustavo, esse ritmo que você tá indo aí, você não vai durar muito, não. Cuida. Se cuida. E ele falou, vai praticar um esporte aí, mas não pode ser assim, uma caminhada, porque caminhada você tem tempo demais para pensar. E aí você vai começar a pensar nos problemas, nas dificuldades. Faz um esporte assim que, sabe, vai suar, que vai gastar energia. E o vôlei me faz isso. A academia não me proporciona muito isso assim. Eu faço mais pela questão de saúde corporal mesmo. Mas o vôlei, ele me tira, me desliga um pouco, assim. Ele é um ambiente muito bom, pessoal muito jóia lá. E acaba que, assim, tem a disputa, mas sem muito estresse, né? Eu vou pra ter esse tempo pra mim e é muito bom. É muito O meu bom. pastor descobriu um outro tipo de esporte. Ah. Eu tenho medo de você descobrir isso, porque aí depois vai dar problema pra você lá na igreja. Que é pescar. Ô, rapaz, eu gosto, hein? Gosta de pescar também? Eu acho que esse é o mal de todo pastor. Eu não vou soltar a piada hoje. Por gentileza. Tá? Eu vou ficar calado. Por gentileza. Eu soltei uma piada aqui. Se o senhor quiser Deus. descobrir, volta um podcast atrás. Volta um podcast. Dois atrás aí, que o senhor vai descobrir Eu qual vou que é a descobrir piada. isso aí. É. Rapaz, mas hoje, inclusive, teve um amigo lá da igreja que me mandou uma mensagem. Ele tava sumido, né? Eu mandei uma mensagem pra ele. Rapaz, tô com saudade de você. Cadê você? Eu falei, não, pastor, tô terminando um rancho aqui pra gente. Depois eu vou te trazer aqui na Serra da Mesa. Opa! Só o Fica ouro. aí, ovelha. Vai trabalhando. Pastor, o senhor também cozinha ou não? É bom na cozinha? Eu faço o básico, assim. Não Miojo. sou- Até mais um pouco, né? O miojo é bom. Rapaz, mas depois eu fiquei humilhado, assim. Gosto muito de ver esses programas de culinária e tudo mais. Masterchef? É. Não sou Inclusive, tão... Masterchef, patrocina nós, tá? Não sou tão viciado em cozinha, mas um cara fazendo um miojo, aquele chefe lá. Eu vi. Acho que Que o palhaçada, Rapaz, pelo amor de Deus. E ele fazendo um miojo É com o Jacan. É isso mesmo. Ele fazendo com raspa de limão. Ele falou, cara, ele Não, gourmetizou mas um prato o especial. miojo, cara. Ele fazia tão tirou bem ali. acabou com toda a minha infância. 3 minutos, meu amigo. Não. Tem que ser o Você miojo joga- raiz, né, Luiz? Não, o miojo raiz. Meu aquele- amigo, você joga lá na água, espera, você ainda fica do lado ali E olhando. o máximo que você joga é um feijão por cima ali, né? Aham, é isso mesmo. Pra dar uma temperadinha. Não. Mas eu cozinho, assim, sei fazer o trivial ali, faço, E tranquilo. qual que é o não seu tem problema, prato né? não. preferido? Cara, o que eu gosto muito, na verdade, de fazer, eu gosto de ter gente em casa, eu gosto de movimento, de barulho, assim. Você viu que nós recebemos um convite pra ir na casa dele. Rapaz, Você viu Pronto que aí. eu E o sei prato? interpretar línguas. e o prato vai ser o que eu gosto de fazer, que é churrasco. Aí isso aí eu gosto, cara. Olha. Aí você agradou nós. Lá tá evoluído, né? Assim, a igreja é abençoada. Olha lá, o Júlio já levantou a mão lá, eu vou também. Você viu que eu interpretei aqui, meu amigo, foi assim, tá. Foi em cima. Uma revelação do Espírito Santo. Pastor, e o senhor lê muito também livros? Rapaz, leio, assim, hoje mais... Gênesis, Êxodo, Também. Levítico. Também. Fora a Bíblia, né? Outros livros. Hoje eu leio, assim, talvez mais por obrigação do que os livros que eu gosto, assim, dentro dos cursos que eu tenho feito. E aí hoje eu leio mais focado, sabe? É mais de teologia do que alguns outros, assim. Do que livro de ficção, alguma outra coisa. Eu sinto um pouco falta disso, mas por causa dos meus estudos hoje bem focados aí, hoje são livros teológicos que eu leio, Certo. assim, sabe? E música? Qual o estilo de canção que agrada o pastor Rapaz, Gustavo? Eu vou escandalizar a gente aqui. Eu já... O de cruz, meu Jesus. É o tipo de Ó. música. Qual que é o estilo? É da época Rapaz. do Júnior essa música. É a época que ele ainda frequentava a Osés igreja. de Paula, né? Sem ovelhas. Sapato de fogo. Só os hinos lá, moço, da harpa, do novo cântico. Mas qual que é o estilo que agrada o pastor? Rapaz, eu ouço, igual o povo brinca, eu sou muito epilético. Eu Epilético? ouço de tudo. Bem eclético. Bem eclético. Agora eu sei porque que ele estava conversando com o psiquiatra. Rapaz, mas eu ouço de tudo, assim. Gosto, coisas que eu ouvia antes, né? Mesmo antes do seminário e tudo mais, eu continuo ouvindo. Sertanejo, ouço. aquele sertanejo raiz, você escuta? Rapaz, o sertanejo eu não ouço tanto, mas tem um motivo, né? Um motivo que hoje eu não ouço tanto sertanejo. Mas ouço reggae, pop, música mesmo? internacional, Rock rock também, você gosta do internacional, rock? gosto, eu ouço. Um cantor, assim, que o senhor escuta. Cara, porque ultimamente eu ando ouvindo muito, assim, tem uma banda que veio na igreja, eu ouço demais, a gente ouve demais em casa, que é Purples. Mas fora disso, nacional, o reggae nacional eu gosto demais de ouvir, que é
Que é até as antigas, né? Que eu conheço. as antigão. Mascavo. Mascavo. Eu ouço muito. Aham. Ó. Fiquei pra trás dessa. Não é da minha época. Essa aí. Shot também, não? Um shotzinho. Rapaz, não ouço. Você dança? Não. Não. Isso que eu analisar consigo, muita cara. gente, você falasse também. Mas é por isso, assim, que é esse ponto que eu falo pra vocês, que hoje eu não ouço muito mais sertanejo. Não que eu não gosto, acho ruim, assim. Mas foi uma fase em que eu estive um pouco mais longe, né, da minha adolescência, que eu estive longe da igreja. E eu via muito sertanejo. Isso pra mim é muito ligado ao ambiente, às coisas que eu praticava ali. E aí hoje eu não... Desligou. Mas é errado o crente ouvir um sertanejo raiz, por exemplo, um Boi Soberano, algo lá do tempo da sua avó? Eu creio que de forma nenhuma. De forma nenhuma. Por quê que eu não acho, né? Tudo claro que a gente tem que ter filtro. Nem todas as coisas convêm. Coisas não são listas, mas nem todas convêm. Mas por que eu não acho errado a gente ouvir isso daí? É por conta do que nós chamamos de cosmovisão. A maneira como nós enxergamos as coisas. Lá em Gênesis, quando fala que Deus criou todas as coisas, o que Deus criou todas as coisas? Ele falou que era bom. Aí você vai ver, não só a natureza, mas Deus criou o casamento, o trabalho. Ele deu inteligência para o homem para poder dar nome às coisas. O homem, ele exercia governo. Deus, em um certo sentido, criando política. Ele criando hierarquia, né? Governo, de fato. Então, não é que Deus só criou a natureza e pronto. Deus criou um monte de coisa. E através do homem, ele cria instrumentos de música. A gente vai encontrar isso lá em Gênesis. Instrumento de trabalho. Os caras tinham um martelinho para fazer lá de pedra e tudo mais. Então, se tudo que Deus criou é bom, eu não consigo ver que música, filme, essas coisas são ruins. Porém, a gente tem não só a parte da criação, mas a queda afetou isso. O pecado afetou todas essas coisas. Aí, vai lá o capeta e cria o funk. Concordo. Não discordo. Mas fora a brincadeira. Eu sei que tem coisas que perderam a direção. Tudo foi criado para a glória de Deus, mas o pecado afetou. E tem músicas que eu creio que não é bom. Não convém a gente ouvir, porque elas afetam diretamente a glória de Deus. Mas algumas outras não. E a parte emocional do ser humano também, né? Sim, demais. A música tem o poder de mexer com os sentimentos, né? Com a alma da pessoa, né? Isso mesmo. E aí é por isso que eu falo, não pode ouvir isso aqui. Do que Deus criou é bom, senão a gente não poderia trabalhar, a gente não poderia fazer um monte de coisa, né? Mas tem coisas que a gente evita, música a gente evita, mas agora algumas outras não. Você canta? Já cantei mais, assim, hoje não, porque graças a Deus a gente é bem suprido, assim, com as bandas da igreja. Tem um então, senso, né? A gente tem um senso, né? O senso crítico, né? Exato. Quando é muito necessário, a gente percebe a igreja esvaziando, assim, a gente tá sabe. acontecendo? Pastor, e rede social? O senhor é um pastor que está presente nas redes sociais? Como que é? Porque hoje as redes sociais também pode ser uma ferramenta de evangelismo, não é isso? Sim. O senhor utiliza bem essa ferramenta? Uso, mas acho que não tão bem, assim. Eu uso porque tenho contato. Eu creio que a gente precisa eu preciso, né? Saber do que está acontecendo nesse mundo aí, até para poder, eu acho que pregar melhor, de uma maneira mais contextualizada também, né? Mas eu fico sempre, acho que no meio termo. Eu não sou ausente de rede social, mas também não me dedico, assim. Eu respeito, entendo quem dedica. Às vezes tem gente que contrata alguém para cuidar das redes sociais e tudo mais. Mas eu não sei, eu ainda não consegui chegar nesse ponto final, eu preciso investir nisso aqui. Eu tenho minha vida, levo a minha rede social para mostrar minha vida pessoal mesmo, não fico colocando tanta coisa só de teologia, de pregação, mostro minha vida pessoal, meu dia a dia, né, em casa, alguma coisa nesse sentido. Você faz igual a Amadeu, então. Eu acho que eu me exponho um pouquinho mais. Eu acho que eu me exponho um pouquinho mais que o pastor. Eu fiquei sabendo que o senhor gosta de moto também. Inclusive, eu vi na sua rede social, vi uma motocona lá. Gosto demais, sua? É minha. Gosto demais. Foi um sonho realizado, assim, que Deus nos permitiu, né? E sempre gostei muito de moto. E aí, desde novo, minha primeira moto foi para necessidade mesmo, que estava em Goiânia. E eu não queria ficar andando de ônibus, né? Porque era chuva, tinha os perigos, já fui roubado dentro de ônibus. E eu tinha que trabalhar e não queria mais ficar andando de ônibus. Falei, o que eu faço, cara? E minha mãe falou, cuidado com esse negócio de moto, cuidado com esse negócio de moto. Aí eu, de uma forma até desonrosa, né? Fui lá, tirei carteira e comprei uma moto. E apareci e minha mãe falou, olha, agora eu vou orar, mas eu entendo. Qual moto que era, você lembra? Era uma Cansa, 150 cilindradas da Dafra, uma prateada. Meu Jesus amado! Mas Rapaz, eu entendo era por boa que era. demais. Eu entendo, é porque na época eu tirava a moto com R$1, eu entendo.
Era as condições da época. Aham. Eu entendo. E hoje, Ainda não bom era demais. pastor, né? Só seminarista. a moto de hoje é qual? Hoje eu tenho uma Tiger 900 da Triumph. Uma Tiger? É. Financiada, mas é minha. Quer dizer, é do banco ainda, né? Tô pagando, vai estar pagando direitinho. Tô pagando. Mas o senhor gosta desses rolês aí, cara, com a galera? De pegar a estrada, viajar? Gosto. Ainda não tive a oportunidade de ir longe demais, assim, né? O roteiro que o pessoal faz pra muito longe. Porque quando eu comecei, Deus deu o privilégio de a gente ter uma moto maior em casa, aí já vieram filhos, né? E aí ficava difícil eu sair com a esposa e tudo mais. E aí eu faço passeios mais perto, assim. Então o pessoal da igreja lá que tem também. Inclusive, esse final de semana nós vamos, sábado tem um encontro lá em Goiás Velho, nós vamos também. Junta uma A sua turma esposa te nossa ali. acompanha também? Ou... Acompanha. Acompanha? Quando tem alguém pra ficar com os meninos, ela acompanha. E ela Ela é gosta brava? demais. Pai, já foi mais. Hoje é mais tranquila, assim. Me conta o segredo. É só Me a sua, conta Luiz. o segredo. Ele não soube. Ele É não... bravo desse jeito, menino. Meu A dele é. amigo, eu acho que na fila da brabeza, ela deve ter passado 10 vezes, voltou mais 10. Ela já ligou quantas vezes aí, Luiz? Umas 20. Olha aí. Umas 20. Eu deleto, eu apago aqui. Eu vou tirando as notificações. Eu vou falar, a culpa é minha, viu? Ele tá aqui, demorou, porque a culpa é minha. Tô aqui, não briga com ele, não. Eu tô quase concordando em mandar ela pra lá, pra igreja dele, pra ver se melhora. Ela já tem uma certa afinidade com o pessoal de lá. Já. Então... Aí, viu? Inclusive, já tem uma turma que já tem carteirinha da rádio lá. Já tem. Tem viu? mesmo. É. Tem mesmo, participa muito lá. É. Então, mas conta o segredo. Qual que é o segredo? É chá de camomila? Eu não sei se é porque ela ficou mais calma ou eu que passei a me importar menos, né? um dos dois, né? É nisso também. Mas ela é muito tranquila. Não, mas eu falo eu isso. falo brincando. Eu falo isso. Não, ela é brava de verdade. Ela é brava mesmo. É real. Olha só. Mas eu costumo falar que se ela não fosse brava, eu seria manso demais. Então, eu agradeço a Deus que ela é brava. Eu amo ela porque ela é brava. Por isso. Apanhar faz parte no casamento. Você acabou de falar que Deus criou o casamento, é uma coisa boa. O diabo veio dar uma bagunçadinha, né? Depois nós vamos marcar uma sessão de aconselhamento. Não, que ótimo. Obrigado, pastor. Pastor, e filmes? O senhor gosta também de filme? Gosto muito de filme. Qual segmento? Só que hoje eu assisto mais freira. filme pra descansar. Essa é tipo freira? isso, né? Hoje eu assisto filme pra descansar. Eu não gosto de assistir filme assim que você tem que ficar pensando o que tá acontecendo, aquela trama. Porque hoje eu vejo como entretenimento mesmo, assim, filme pra descansar. E filme, acho que pra descansar, esses filmes mentirosos de ação, assim, né? Carro voando. Velozes Furiosos. É isso aí. Os filmes da Marvel? Demais, eu vi que vocês gostam aqui do esquema aqui. Gosto muito desse filme La Casa de Papel. Pois nós começamos a assistir, só que aí a gente tem problema com questão de tempo, de usar pra e é poder demorado, ver né? tudo. Aí o que geralmente a gente faz? Quando vai numa série, a gente meio que maratona umas 3, 4 séries. Igual, por exemplo, The Chosen, né? O de Jesus Cristo lá. Inclusive tá passando no SBT, né? Passa tarde, mas tá passando. Eles vão lançar, acho que a 3ª temporada, agora, se eu não me engano, também a 4ª temporada, não sei. É um Jesus meio século XXI, né? Tipo o pastor. É, tipo o pastor aqui, né? Volta mais como elogio. Mais o visual mais moderno. Eu quase vi Jesus de camiseta naquela série, rapaz. Mas é isso, assim, a gente tem que assistir um monte, sabe? Pra aproveitar o dia que a gente tira. Nós temos um dia na semana que a gente tira que é nosso, assim. É da família. E aí, nesse dia, geralmente, a gente põe os meninos terminam de dormir e tudo mais, nós vamos ver um filme, ou uma série, colocar em dia, alguma coisa assim. Mas filme eu gosto é pra descansar. Né? De vez em quando, a gente ainda cai num filme, assim, que fica... Poxa vida, você vai dormir... meio... Cara, mas por que isso aconteceu? Né? Mas que tava... Eu não entendi isso. Eu não gosto disso, cara. Eu gosto é pra descansar, relaxar mesmo. Mas eu assisto mais filme de ação. Lá em casa eu só assisto desenho agora. A Cecília comanda a Quem televisão. tem criança em casa, É só desenho. E viajar? O senhor viaja muito? Nossa, ou viajou muito nós já? Gostamos muito de viajar. Muito. E essa é uma das prioridades que a gente tem em casa, assim. O pessoal, às vezes, fica... meio assim, né? Fala, poxa, mas vocês viajam muito, vai pra lugares fora aí. Fala, cara, mas não tem uma casa, né? Minha moto Você é vai pra Nova financiada. York? Cara, a gente já foi algumas vezes pra Nova York. Rapaz, eu ia falar Eu vou negócio, mas... exportar o livro pra lá. Pode falar. Não. Segura não. Não, o bispo vai assistir esse negócio, vai dar problema. Ixi.
Mas é porque desde o início foi uma... prioridade da nossa casa, assim. Vamos viajar um pouco, viver um pouco, assim. Depois a gente começa a conquistar as coisas, assim, de casa. Eu sei que isso é importante, né? Mas, aí, por exemplo, eu tinha comprado uma outra moto. Eu tava ainda com a minha lá, 150. Eu tinha comprado uma 250 agora. Né? E tava bem. Misericórdia. Cara, com acho que uns 9 meses, 10 meses, assim, com ela, eu vendi essa moto para pagar nossa lua de mel. E não me arrependi de jeito nenhum, porque a gente foi... Aí nós fomos... Assim... É estranho até que falar, né? Mas porque fica parecendo que é soberbo, assim. Mas não é. Não, mas é prioridade. Pode Nós contar vamos a passar a história. lua de mel em Nova York. Mas é viagem, assim, de perrengue. É viagem econômica. A gente fica em hotel simples, come fast food, essas coisas, né? Mas consegue. Corre atrás de promoção, parcela. Vai um monte de vezes. Parcela a gente consegue ir. Mas é aquilo que eu disse, né? Hoje a gente não tem uma casa própria, assim. Não tem... Amor, eu tô vendo aqui com o pastor não vai pra Nova York, viu? Aí, viu? É lá da Presbiteriana, mas a gente vai. Viu? Fiz média com ela agora. Viu? Aí, ó, Tá coisa vendo? boa. Mas a gente gosta muito de viajar, cara. Muito mesmo. E o assim. lugar mais bonito que o senhor conheceu foi lá, foi em Nova York. Rapaz, Dessas acho que viagens. o mais bonito, assim... Se fosse pra escolher só um, eu escolhi Fernando de Noronha. Fernando de Noronha. Nós fomos esse Meu ano, sonho. comemoração de 10 anos. Não gostei, Ano não. passado. Você foi lá? Já, fui lá. Aquela vez que eu fui no Rio, eu não... É? É bonito, Aham. mas eu prefiro Arraial do Cabo. Ah, eu É, não Arraial do conheço Cabo eu lá. fui. Lá é bonito. Eu prefiro Arraial. Não Lindo. é, Júnior? É Arraial. Arraial é top. Lá é bonito. Lá o pessoal fala que é considerado o Caribe brasileiro, né? O Fernando de Noronha é bonito, é caro, Aham. virado no giraia, Uhum. bonito, mas eu prefiro Arraial. Arraial é Aí, Arraial. ó, vou anotar o próximo Anota roteiro aqui, isso. ó. Dá uma pesquisada pra conhecer o ambiente, é bonito. Isso, porque a gente ficou em Arraial, porque é pertinho ali, Cabo e depois foi pra Arraial. E lá tem Búzios também. Eu fui lá em Búzios também, bonito lá. Ah, Jóia, não vou Eu não colocar posso falar isso. muito de Búzios, não, porque senão vai dar problema com o pessoal de Búzios. Rapaz, mas a gente tinha um trauma também, né? Falando esse negócio de viagem. A gente tentou aproveitar ao máximo antes de ter filho. Foi com 5 anos de casamento que nós tivemos nossa primeira filha. E o pessoal falava assim, ó, aproveita que depois que tiver filho, menino, acabou. E aí a gente encara e falou, gente, mas isso não pode ser assim. Não tem lógica, acabou a vida sem ter filho. É ruim demais ter filho, né? E Deus, assim, foi sempre muito bom, dentro das nossas prioridades. Com filho, a Gracila grávida, minha esposa, né? Grávida, a gente viajou. Nossa filha, com 6 meses, a gente viajou, foi pra praia também. Depois que nasceu o segundo, viajamos também. Você É um leva esquema a sogra? diferente. Rapaz, nós já fomos a algumas viagens juntos com a sogra, minha mãe, a sogra sua minha... mãe? É. É por isso que você viajou com um neném de 6 meses. Tá explicado. Ajuda, né? Nós vamos alguns sozinhos também. Agora, voltando um pouquinho de novo para a vida de pastor. Conta, assim, já aconteceu algum fato inusitado, uma história engraçada, assim, na sua trajetória aí como pastor? Que o senhor lembre agora? Rapaz, algumas, assim, né? Cita um aí pra gente. Mas o engraçado, assim, às vezes não é tanta história assim, engraçada. Acho que são as ocasiões que as coisas acontecem, assim, né? De gafe que a gente dá, de besteira que comete, né? Fala alguma coisa, assim, que tá, às vezes, em cima do púlpito, fala um negócio, depois você fala, pai, eu não devia ter falado esse troço, né? E aí... Mas eu me lembro de uma... Eu também, atualmente, eu faço um trabalho de capelania, né? Aqui na escola, no Álvaro de Melo, e na rede WK também. Então, sempre faço devocional, cuidando de todo o E esquema. falar nisso, o pessoal da WK patrocinando a gente, viu? É uma boa também. Marcelão, ó, amigo. E aí o que já aconteceu, assim, que foi um momento de muita emoção, que um aluno chegou lá, que o pai tinha feito um exame, que graças a Deus depois não deu nada, mas ela estava com muito medo, o pai tinha recebido quase um diagnóstico lá, que estava com um problema seríssimo no coração, seríssimo. E ela aos prantos, assim, chorando muito, né? E aí nós oramos, conversamos lá para trazer um conforto, um consolo naquele momento. Eu falei, calma, o exame ainda não saiu, fica tranquilo. Alguém que tinha falado de um possível problema que talvez nem cirurgia resolve. O negócio era muito grave. E aí ela saiu da sala e tinha uma outra pessoa esperando, uma outra moça esperando de fora para conversar também. Porque tem esse momento lá na escola também, né? De aconselhamento e tudo mais. E, rapaz, o coração, assim, pesado. Falei, poxa vida, cara, menina nova, já pensou perder o pai, cara? Negócio ruim, né? Enfim, aí entra outra, chorando muito, cara. Chorando muito, assim. Eu falei, cara, hoje é dia. E o que foi? O que tá acontecendo?
Aí fala, tem 3 dias que meu namorado não responde minhas mensagens. O que eu faço? Cara... Você com um problema desse tamanho... A outra que quase perdendo o pai, cara. E a outra lá, que na verdade nem era o namorado, era tipo um ficante, alguma coisa assim, não era nem oficializada ainda. Porque tinha 3 dias que deve demorando pra responder. Eu falei, cara... Peraí que eu vou resolver esse negócio. Minha filha, aprende uma coisa. Se tem 3 dias que o camarada não te responde... Aprende a detectar o sinal de Deus. Né? É livramento, minha filha. Livramento. É livramento. É desse jeito. Eu falei, não... Esquece esse cara, né? Vai estudar. Eu sou Vai quase um estudar, mas eu já tenho o dom. Eu sou quase um pastor. Vai estudar, não vai ficar sofrendo desse jeito, cara. Devido chamar, vamos orar pro pai da menina que tá ruim. Volta aqui. Vamos resolver um problema maior aqui, me ajuda a resolver um problema maior. Esse tipo de coisa, né? Já aconteceu também de eu ter esquecido de fazer batismo na igreja, assim, era o dia de fazer o batismo. Aí durante a semana eu visitei a família. Fui lá para explicar, né, se eles entendiam o que é o batismo, na forma como nós cremos e tudo mais. Era o batismo de uma criança, batismo infantil, que a igreja presbiteriana faz o batismo infantil, né? E aí visitei durante a semana, tava lá e tudo mais, e beleza. Aí chegou o culto à noite, tranquilo, tá? Fui lá, orei, petrei a bênção lá e acabou. Até que um diácono veio, assim, eu falei, pessoal, até semana que vem, que Deus abençoe vocês, viu? Até. Aí veio um diácono correndo, assim. Aí foi, Gustavo, o batismo, a família inteira tá aí. Todo mundo esperando. Cara, assim, sabe aquele gelo que dá, que é ruim, assim? Fiquei até mole. Eu falei, ai meu Deus, o que eu faço? Eu falei, pessoal, aí deu um grito no microfone. Pessoal já volta tava todo saindo mundo. da igreja? Tava saindo. Eu falei, volta todo mundo, volta aqui, é sério, vem cá. O pessoal achou que tava brincando. Volta todo mundo aqui, senta, Era que tem uma pegadinha. coisa muito importante. Pegadinha. Volta aqui. Cara, aí fui fazer o batismo. Mas pense num sem gração. Aí durante a semana fui lá, visitei pra pedir perdão, né? Porque a família deles tinham vindo para ver esse batismo, um momento muito especial. Uhum. E, cara, rapaz, que vergonha, assim, né? Esse momento constrangedor. Que batiza? A igreja presbiteriana, filhos de membros, filhos de crentes, batiza desde o do nascimento. Mas é correto? Nós cremos que sim. Nós cremos que sim, porque nós somos uma igreja que crê na aliança. Nós somos chamados, né? Uma igreja aliancista. E a aliança que Deus fez, isso... desde Abraão, na verdade desde Adão, né? Mas desde Abraão que ele fala, eu vou fazer de ti uma grande nação, sua casa, sua parentela e tudo mais. E a gente vem percorrendo todo esse caminho aí do Antigo Testamento, vamos para o Novo Testamento, pessoas que são convertidas ao Senhor, como Lídia, o carcereiro, né? Quando o Paulo está em Filipos e tudo mais. E aí diz que a casa deles foi batizada. Então, nós entendemos que tanto a aliança do Antigo Testamento quanto o Novo, ela continua e é uma só, na verdade. A aliança em Jesus Cristo. Uhum. Ela tem várias performances, assim, né, com pessoas diferentes, mas por causa dessa aliança que Deus fez lá no início de Gênesis, se cumpriu em Jesus Cristo, quando ele fala esse é o sangue da nova aliança, né, o caso do sangue da nova aliança. Então, por causa disso, nós cremos que os filhos dos crentes fazem parte dessa família. Nós, pela fé, entendemos isso. Um dia eles vão crescer e vão poder professar essa fé. Mas, enquanto crianças, nós entendemos que aí vinha o Antigo Testamento circuncisão, né, que todo macho, 8º dia, precisava ser circuncidado. E aí vem agora o Novo Testamento, Jesus circuncidado também 8º dia, mas agora não é mais circuncisão, é o batismo com água. E aí, então, nós cremos que os filhos, por conta disso, eles fazem parte dessa aliança. Eu creio que os meus filhos, por causa da aliança que Deus fez, não por mim, não por causa deles, né? Porque são pecadores, do mesmo jeito. Mas por causa da aliança que Deus fez, eles também pertencem a essa família. Mas e se lá na frente eles desviarem do caminho e voltar, e aí tem que fazer um novo batismo? Ou tá batizado, pronto, acabou? Tá batizado, pronto, acabou. Nós entendemos que se um dia ele saiu e voltou, é porque ele sempre foi. Mas se um dia ele sair e nunca mais voltar, ele nunca foi. Mas nós cremos em um dia, nós, pais, eu falando dos meus filhos, né? Uhum. Deus livre se um dia acontecer. Talvez o maior medo que eu tenho na minha vida é um negócio desse. Mas se um dia isso acontecer, eu vou entender que ele nunca fez parte. Mas a minha parte como pai foi de consagrá-lo ao Senhor, através do batismo. Né? Não só apresentá-lo, mas consagrá-lo. Isso pode acontecer, por exemplo, e esse é um argumento que sempre me falam, né? Falam, mas e se quando ele for mais velho ele sair? Falei, é a mesma coisa com um adulto. Um adulto, ele pode tomar, um adolescente, ele toma a decisão de batizar, professar a sua fé, e não tem alguns casos que saem. Não é porque ele tem a idade mental de poder entender que ele pertence a Cristo. Tem o poder daquela decisão. Tem o poder daquela decisão, exato. E aí, sim, isso acontece com adulto também. Eu fui um desses. Eu batizei,
A hora que 30 dias depois eu já estava muito longe. Como diz os ditados, estava muito dentro da cultura. Não estava fazendo nada de errado, mas também não estava na igreja. Me afastei. Pastor, e você lida muito com problema com os jovens? Assim, eu falo assim, pelo seu perfil ser mais jovem, os jovens têm mais facilidade em, às vezes, se abrir e conversar com você? Tem. E eu acho que, assim, essa questão de ter sido professor também, né, escola e tudo mais, né, tem uma pegada mais com o pessoal mais novo, isso facilita muito. E aí, você tinha falado da minha esposa, né? Minha esposa é muito mais ligada. Hoje, porque tem a igreja inteira, né? Eu lido mais com os adultos, mas minha esposa é muito mais ligada com os adolescentes, assim, jovens também da igreja, sempre foi. E aí, entra esse papel da gente poder lidar. E hoje, adolescente e jovem também tem os seus problemas, né? E eu entendo, eu falei brincando naquela hora, né? Da menina que estava com um problema que o rapaz lá não mandava mensagem, mas é uma dor. É um problema que a gente precisa oferecer o evangelho para esse povo, de alguma forma. Né? Não manda embora, não. Mas vem cá, vamos entender biblicamente aqui. Então, é sempre nesse caminho. Mas os jovens hoje sofrem muito, né? De ansiedade, problemas da alma, de relacionamentos, problema de perdão. A gente, infelizmente, encontra muito, assim, problema de ferida mesmo que foi causada passado, de abuso e tudo mais. Então, eles também têm os problemas, né? Às vezes é um problema de um rapaz que não... E às vezes não tem a maturidade, né? Para lidar com os problemas, né? E aí é onde entra o nosso papel. Não só o meu, mas graças a Deus, na igreja a gente tem conselheiros que caminham com eles também, que eles têm esse tempo. Pais de adolescentes, pais de jovens que estão lá na igreja, os presbíteros da igreja, que também são pastores, eles também lidam com isso e sabem caminhar muito bem com esses meninos, sabe? Não fica só comigo, não. Né? A carga entre nós lá é dividida para poder caminhar junto com esses meninos também. Entendendo um pouco a mente, entendendo a pressão que esses meninos sofrem, né? E como atrair esses jovens para a igreja? Porque hoje o pessoal, os jovens, né, tem muitas opções, né? Rede social, festa. Então, assim, são muitas opções para a juventude e, às vezes, a igreja não tem um atrativo para eles, né? Às vezes o jovem procura a igreja no último caso, quando ele já está lá no fundo do poço, né? Quando ele já tentou todas as opções que a vida ofereceu em busca de algo para preencher o vazio que existe dentro deles, né? E na maioria das vezes eles só procuram a igreja quando se esgotam todas as opções, né? É isso mesmo. A igreja tem uma estratégia para esses jovens? Olha, a nossa grande estratégia, mais assim, estranho que seja falar isso, mas a nossa grande estratégia é Bíblia. É estudo profundo da Bíblia. A Igreja Presbiteriana em si ela é conhecida por isso, né? De um zelo muito grande pelo estudo da Palavra de Deus. E aí o que nós temos lá é isso. Pode ser que a gente está pensando assim, que o jovem está precisando muito de entretenimento, de alguma coisa assim, mas essa turma, essa galera, eles estão sedentos pela Palavra de Deus. Porque quando você estuda, quando você aprofunda, isso transforma, sabe? Isso transforma a vida das pessoas. E claro, a gente tem lá, por exemplo, semana que vem nós vamos comer pizza. Nós vamos começar as reuniões dos jovens lá. Vai ser na de Séries ou na de Real? Mano? Rapaz, um pouquinho mais longe. Nós vamos lá em Goianese. Não fala o endereço por isso, não. Já. Bora, mano. O convite tá feito aí, ó. Não, eu prefiro o churrasco. Pronto. Isso nós vamos fazer. Eu tô proibido de comer pizza. Ixi. Meu médico me proibiu. Oh, meu Deus, esse médico é um karma na minha vida. Mas tá sempre promovendo eventos para entrosar essa turma, essa galera jovem. Tem eventos para fazer, de fato, virar uma comunidade, né? As pessoas se conhecer, criar vínculo. Mas o grande ponto, assim, é isso da palavra. Inclusive, até ano passado foi um pedido dos próprios jovens. Nós fomos programar o ano 2024, ano passado, né? Fomos programar esse ano. E aí, falei, como é que nós vamos caminhar? Como é que estão aí? Aí, foi um ano. Falei, não, nós precisamos estudar a palavra, nós queremos Bíblia. Vamos estudar a Bíblia. Falei, então, pronto. Nós vamos ter uma vez por mês aí, alguma coisa para ser... É como se fosse um evento ponte, né? O pessoal que é de fora, fala, não sei, né? Vou chegar assim. Chega num evento desse, comer uma pizza com a gente, tal, recebe bem, mas os outros vão estudar a Bíblia. E essa, acho que é a maneira que a gente pode e tem. E a igreja banca essa viagem ou os jovens que bancam essa viagem? Cara, dessa vez agora, cada um vai pagar a sua. Mas a gente Viu tem que o pastor é murrinha? Tá vendo? Não, mas a gente tem os eventos também que são bancados lá. Jovem, às vezes, é meio quebrado, né? Quebrado a maioria das né, vezes. Pastor, vou fazer uma pergunta interessante aqui. Se você pudesse ter um poder, qual poder você gostaria de ter?
Andar de moto. Uau. Mas ele já anda sem ser poder. um piloto. Anda sem poder, né, pastor? Rapaz, essa foi ótimo. Nunca me perguntaram isso. Deve ter um poder. Qual poder Uau. seria o seu poder? O pastor Gustavo tem o poder de... Teletransporte. Poderia ser isso, viu? Vai, eu vou falar como crente, né? Um Crente, crente isso. aqui. Rapaz, se eu tivesse poder de entrar no coração dessas pessoas, para que eles pudessem, assim, das pessoas em geral, para entender o que é o evangelho, o que isso traz para nossa vida, né? Porque às vezes você tá falando e convive muito com o pessoal da cidade, jovens, os caras estão, assim, perdidaço, né? Nos caminhos, assim, que, cara, não tem lógica isso. Eu queria ter esse... Falar como bem crente aqui, né? Falei, cara, eu queria... Como que esse cidadão não conhece Jesus? Como? Aham. Eu acho que a essência é essa. O poder para por convencer que a que- pessoa. Aham. Por que esse cidadão não conhece Jesus? É isso. Porque, assim, e tem Jesus como seu salvador, assim, entender que, cara, olha as coisas que Jesus fez por mim. Mas não, ele tá querendo viver ainda na escravidão, assim, sabe? Ele tá querendo um super-homem, um Batman, É. mas Jesus não. Aham. Jesus não. Jesus fez nada. É bem isso mesmo. Né? Falando como crente, assim, né? Fora disso, eu acho que seria... Não tem como não falar como crente, né? Aham. Eu acho que o teletransporte ia ser uma boa. Só quer tá lá Não, em mas é porque- Arraial. Não, o teletransporte tá na Bíblia, não tá, não? Não teve um apóstolo que foi transportado? Foi Teve. translatado? Rapaz, inclusive eu creio que lá no céu nós vamos poder ter isso aí, porque se a gente Fale vai isso não, ser pastor. transformado, cara, a imagem de Jesus, e olha o que eu tenho esperança disso, de verdade. Porque Cristo estava glorificado, certo? Ele ressuscitou glorificado. E nós seremos ressuscitados com o corpo glorificado. E o que Jesus fazia? Ele aparecia, né? Ele nos aparecia, locais. desaparecia, ele atravessava a parede, assim, ele estava aqui e atravessava. Jesus comia. Eu falei, rapaz, do céu, vai ser bom demais no céu, se a gente puder fazer isso, né? Comer, né? Sem culpa. Eu acho que eu imagino o céu, o pessoal fala, lá no céu tem uma casa, você vai construindo. Eu imagino o céu sem parede. Sem parede? Eu não imagino como casa com parede lá. Como Não vai ser as imagino. casas? Não sei, né? Na nuvem. É uma boa. Cada um vai morar numa nuvem. Vamos separar ali um pedacinho ali. Ô, Luiz, a claro. minha nuvem vai ser bem longe da sua, viu? Chega, né? céu Já azul. ter Sofri demais aqui na Terra. Não, Vou falar, mas eu vou ser bem sincero pra você. Não é tão longe, não. Mas também não é do lado. Eu tenho os meus vizinhos, já falei pra Deus que eu quero. Eu já coloquei os 2 vizinhos, já escolhi. Mas de forma especial. Eu quero 4 lanças daquela bem grande que o anjo usa. Você vai querer? Eu ser quero. guerreiro Na lá, minha né? casa tem que ter aquelas lanças pra mim ficar um de um lado e outro do outro. sabe? Pastor, mas para finalizar aqui, o tempo passou rápido, né? Já passou Rápido. quase 1 hora já de Olha. de E a bate-papo. conversa já. tá boa demais. A conversa tá muito boa. Vai ser melhor ainda no churrasco, né? Depois a gente conta Vou como gravar um foi o episódio Não, se agora fosse- comendo churrasco. Não, se for dessa forma, a gente convida o Júnior. Júnior, você leva as câmeras, tá? Pronto. A nossa desculpa é porque a gente vai gravar lá. Beleza? O que o senhor faz no período de folga? Eu tô de folga. Assiste filme. Deixa ele responder. Mas ele já respondeu. Deixa ele Mas tem responder mais, de novo. tem mais também. Tem mais opções, Luiz, tem mais coisas. O que você costuma fazer, então, nesse período de folga? Eu tô de folga, vai jogar bola? Não, vai jogar vôlei, né? Aham. Vôlei, vai correr não, né? Você falou que não gosta de correr muito, né? Vou jogar vôlei. É o dia que eu geralmente fico mais em casa, assim, né? Eu não fico tanto mais em casa, mas fico. É o dia de ficar mais com os meninos, da gente ir pro parque, lá pro Curumim, vai chamar um sorvete, alguma coisa assim. Gosta de curtir a Demais. família também. Aham. Sair com a família. Importante, né? Porque nesse processo nosso de mudança, e aí para mim é mais fácil, porque eu sempre estava na rua, conversando, né? Atendendo, visitando, na igreja. E a minha esposa em casa com os meninos, né? E é uma rotina muito cansativa, ficar com o menino assim, cuidando de casa e tudo mais, né? Ela abriu mão, assim, de todo o trabalho que ela tinha pra gente vir pra cá e ela ficar por conta lá dos meninos. E aí, pra mim, foi mais fácil, pra ela nem tanto. Então, assim, tinha que dedicar um tempo mais pra família. Qual que é a profissão da sua esposa? Minha esposa, ela começou essa semana a dar aula também. É de professora inglês. também? Professora, Mas antes, ela já tinha trabalhado... já trabalhou alguns anos em escola, mas na parte administrativa. E agora foi pra sala de aula. Ela voltou, porque os meninos também estão estudando, né? Então, facilitou um pouco isso aí. Que legal. Pastor, foi muito bom conhecer a pessoa, né, do pastor Gustavo Ribeiro, né? Bem jovem, bem, como se diz, bem
bem evoluído assim, não, mas eu falo assim, bem moderno, né, Luiz? É um pastor bem moderno. Moderno. Foi muito legal mesmo bater esse papo. E numa outra oportunidade, a gente pode voltar aqui para falar do churrasco depois, como foi o churrasco. Combinado. O churrasco é em off, gente. Não vamos falar do churrasco. O churrasco... Faz uma live, né, Luiz? Só no começo, né? No começo? Só no Põe começo. na rede social lá, né? Só posta. Tô aqui com a celebridade. Pastor Até parece. Pastor, muito obrigado por ter atendido o nosso convite de última hora, né? Nós ligamos, não, estou à disposição, pode contar com a minha presença. Obrigado mesmo pela sua presença aqui no programa. Gente, e eu fiquei sabendo que ele vai colocar no telão lá no dia que for ao ar, lá na igreja. Fiquei sabendo disso. Reúne a galera, a juventude gente, da igreja. Vocês não conhecem o pastor de vocês, agora vocês vão conhecer. Eu fiz um tutorial, tá? Agora nós vamos assistir aqui. Ó. E aproveita e pede a galerinha lá para seguir nós no Instagram, para curtir, para comentar e dar uma forcinha pro nosso podcast. Demais, bom demais. Gente, obrigado, eu que agradeço. Foi um tempo muito bom, muito agradável aqui. Isso aí, obrigado. Eu gostaria, para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem especificamente para os jovens. Uma palavra aí para essa juventude que está acompanhando aqui o nosso programa. A gente citou agora há pouco, né, que os jovens passam por muitos problemas, né? A gente sabe que a pressão hoje é muito grande, porque na nossa época, né, Luiz? Na sua época... Na sua época. Minha época está sendo agora. Não tinha... o mundo não era tão acelerado como está hoje, né? Essa juventude, essa geração agora, ela vem passando por pressões que, como eu disse agora há pouco, eles não estão preparados para tudo isso, né? E aí vem aquele vazio, a busca pela felicidade, aquela busca para preencher esse vazio, e eles têm buscado em opções erradas, não é isso? É isso, a minha palavra, acho que no final vai nesse sentido, né? De que onde você está buscando? Onde você está buscando esse refrigério, essa paz, que muitos de nós estamos procurando isso aí, mas está encontrando só em cisternas vazias, em lugares que a gente não vai encontrar isso a não ser em Jesus Cristo. E é esse o poder que eu queria, né? E o meu desejo é para que o Espírito Santo, aquele que pode convencer, que ele trabalhe no coração de cada um de vocês para que encontre paz, encontre descanso, encontre o grande, verdadeiro amigo, encontre esperança, que é isso que Cristo traz para o nosso coração, esperança, né, de uma vida eterna. Não de uma vida melhor aqui, mas ela se torna melhor porque a gente sabe quem está do nosso lado, cuidando de nós, que é o próprio Jesus Cristo. Então, é isso. A gente não vive de religião, a Bíblia, a igreja, isso não é religião. A gente vive o evangelho, que é Jesus Cristo. E em Jesus Cristo, nossas cargas elas são leves, porque ele mesmo fala, toma sobre você o meu jugo, que é leve. E com Jesus Cristo, a vida se torna um pouco mais leve. Então tá aí, fechou bem. Valeu, pastor, obrigado mais uma vez. E convidar a galera mais uma vez a acompanhar o nosso podcast, né? Faz aí aquele convite que é de praxe, Luiz. Compartilha, segue, deixa o like, tá bom? Comenta também. Comente, tá bom? E distribui esse Prozitrela aí nesse Brasil inteiro, porque eu vou te falar, o negócio é sucesso. Valeu, gente. Obrigado por ter acompanhado o programa e até o próximo. Tchau, tchau.